Fala galera, muita gente aí pedindo para gravar um vídeo sobre analisando os resultados. Então eu vou gravar aqui uma estruturazinha de. Deixa eu abrir aqui. Vamos fazer uma estruturazinha de viga, laje e pilar, beleza? Então vai ser um quadrado. Na verdade eu vou fazer um pouco maior para a gente ver a diferença de momentos, tá? Então vai ser 5 por 8, beleza? Então vamos lançar um pilar aqui, um pilar aqui, um pilar aqui e um pilar aqui. Pra gente ver a deformação que vai dar aqui e a deformação que vai dar aqui. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai partir do modelo da aula anterior. Se você não assistiu, clica aqui para assistir em algum lugar aí. Deixa eu diminuir minha cara aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vou começar dando Save As. Criei aqui estrutura, pilar mais viga mais laje. Sim. Então, beleza. Então, a primeira coisa que eu vou deletar a carga e vou trocar aqui para selecionar elementos. Vou selecionar esses elementos aqui e vou mandar ele copiar, mover, copiar. Então, eu vou mover essa estrutura, vou copiar essa estrutura 8 metros para trás, tá? Então, seguindo aqui, eu tô aqui é o 0, 0, 0,0, então eu estou movendo para cá no menos z, beleza? Então aqui vai ser 0,0, menos 8. Então a gente vai mover menos 8. Aplicar, beleza, copiou aqui. Agora a gente vai lançar um elemento daqui para cá. Os 5 metros aqui a gente dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente vai dividir em um pouquinho mais elementos aqui. Então 500 dividido por 8 elementos, cada um com 62,5. Tá? Então nos 800 metros vai ser dividido por 62,5, vai dar 12 elementos, 13 elementos. Então a gente vai lançar um novo elemento, line 2, e aí a gente vai clicar aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza, então ele lançou aqui nossas vigas, né? Teoricamente são as nossas vigas. Então, beleza, lançou as vigas, vamos lançar agora os pilares. Vamos deixar, depois a gente troca a seção deles aí, porque essas vigas estão com 20 por 50. Vamos deixar por enquanto, para a gente ver um deslocamento um pouco diferente. Então, vamos aqui no whiteboard de novo. Nossa estrutura está assim, né? Mais ou menos assim. E esse ponto aqui é o 0, 0. Então, vamos lançar 0, 0, menos 3. E aqui, esse plano aqui, z menos 8. E aqui é y menos 3. Beleza. Então, a gente vai lançar aqui um nó. X igual a 0, y igual a menos 3 e z igual a 0. Beleza? Então, ele lançou o primeiro ponto aqui. Vamos lançar com x igual a 5. Aqui. Aí agora a gente vai lançar a mesma coordenada com z menos 8 lá atrás. E depois vamos zerar o x aqui para lançar lá na outra quina. Beleza. Então, lançamos nossos 4 pontos de pilares e criar o elemento. Line 2. Aqui, 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 aqui e aqui.
aqui e aqui. Beleza. Então, como a gente tem um pórtico aqui, montamos os pórticos, todos os materiais tá lançado aqui 20 por 50 com concreto de 25 MPa. A gente vai tirar esse displacement, essa restrição de deslocamento aqui, porque não faz sentido agora. A gente vai lançar um pórtico contínuo. Então, vamos selecionar os nós e vamos colocar esses pontos aqui, segurando o Ctrl, tá? A gente seleciona o Ctrl e os botões, conseguindo lançar. Nos nós selecionados, New Displacement. Tá? Vamos restringir Y. New Displacement, X. Beleza, então nossos nós estão aqui, a gente precisa refinar então os pilares e as vigas de 8 metros. Então, selecionar faces, Mesh Tools, Refine, vamos botar Custom. No R a gente vai colocar 12 elementos, tá? Então, aqui ele vai distribuir mais ou menos no mesmo comprimento da viga de 5 metros. E agora, voltar aqui, vamos refinar os pilares. Vamos colocar Mesh Tools, Refine, Custom. Vamos colocar... Eu coloquei 3 metros de pilar, então vamos refinar para 5. Beleza, então na viga de 5 metros ficou 62,5, no pilar ficou 60 e na viga de 8 ficou 66. Então ficou bem. Então a malha ficou bem parecida aí. Agora vamos lançar a placa, a laje. Então beleza, então, se a gente olhar aqui, vamos trocar a seção do pilar, todos os elementos aqui, vigas e pilares, tá com 20 por 50, tá? Então, primeiro vamos criar uma seleção de elementos aqui, vamos colocar aqui, uma vista de cima, aí eu seleciono por cima, vai selecionar só as vigas, botão direito aqui em cima, adicionar elementos para uma nova seleção. Vou chamar esse aqui de vigas. Ok. Beleza, criado a seleção das vigas. Agora vamos criar a seleção dos pilares. Selecionei aqui, seguro o Ctrl. Sempre segurando o Ctrl. Beleza. Aí agora você botão direito, adicionar elementos para uma nova seleção. Tá aqui então a viga e os elementos. Isso vai facilitar para criar cargas depois. Então vamos renomear aqui pilares. Então beleza. Então vamos clicar as vigas, já todos eles estão com 20 por 50, então vamos clicar aqui nos pilares, botão direito, adicionar elementos para um novo componente. E aí ele vai criar aqui, tá vendo? Então, a gente vai trocar o nome aqui, vou botar pilar 20 por 20. Aqui em cima eu vou trocar também. Viga 20 por 50. Tá, então dá 2 cliques no material e vamos colocar 0.2. Beleza, então vamos deixar pilar colorido, pilar roxo e viga verde. Então, se a gente clicar aqui, mostrar elementos, tá? Então, tá aqui nossa estrutura. Então, se você vier aqui, não está discretizado, tá vendo? Se você manda processar aqui, mesmo que tenha, ele vai processar,
mas vai dar não disponível. O que isso quer dizer? Você tem que vir aqui, ó, e trocar o tipo de análise. Vamos colocar em 3D, estática 3D, ok. Aí já aparece, tá vendo a seção da viga. E agora, se a gente processar, já vai ter um deslocamento. Beleza? Então vamos continuar aqui e lançar agora a laje. Agora, para criar a laje, vamos vir aqui em novo elemento. Vamos escolher o quad 4, tá? O quad 8 é só questão de interpolação. Vamos usar o quad 4 por enquanto. Vamos escolher as 4 quinas aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza, ele lançou aqui. Tá? Então ele lançou a placa aqui. E a gente precisa criar um novo material aqui para ele. Então, vamos adicionar elementos para um novo componente. E agora aqui a gente vai colocar laje 10 centímetros. Tá? Então a gente tem que trocar as propriedades. Não é uma viga, não é uma barra. É uma placa com espessura de 0,1. Sempre mantendo a mesma unidade. Toneladas e metros. Então, beleza. Então, agora, beleza. Então, ele está certinho aqui. Essa diferença aqui é porque a viga, aquela barra é no centro da viga, né? Então, isso, a laje não está no topo da viga. Mas, para a gente que analisar, não vai fazer diferença. Se você quiser já dar uma olhada, já está só com a gravidade. Tudo ok. Se a gente vier aqui em displacement, já está, tá vendo? Já está tudo direitinho aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Por que está tudo azul? Porque eu tenho um elemento só em toda a estrutura, então eu preciso refinar. Ele só está resolvendo a solução. A única solução que ele está dando na placa são nos 4 nós da quina aqui. Então, é 0, então ele está praticamente deixando tudo 0. Não está interpolando, porque é um elemento sem interpolação, que não é aquele quad 8. Se tivesse aquele quad 8, já teria sido um pouquinho... Já teria interpolação aqui no meio, né? Mas não é. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai refinar esse elemento. Então, a gente vem... Vamos habilitar aqui. Vamos selecionar aqui Mesh Tools. O nosso quadro, ele está aqui 8, né? Por 5. E aqui ele tem... São 12 elementos São 12 elementos aqui. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 elementos aqui. Então... E 8 elementos. Então tem que ser uma malha 12 por 8. Então a gente vai vir, clicar aqui, Mesh Tools, Refine Custom. Tá? Então nós vamos, quad 4 aqui, a gente vai usar o R e o S. Então a gente vai colocar, vamos ver a X e Z. Então vai ser X8 e aqui 12. Não, fez ao contrário. Então, vamos. Mesh Tools, Refine Custom, 12 e 8. Beleza. Agora deu certinho. Refinou. Aí, se você olhar aqui, tá dando
essas pontuais aqui, tá dando algum erro, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar o elemento, né? Aquele quad 8, aquele quad 4, temos que trocar para quad 8, tá? Você vai ver que vai ficar melhor aqui. Então, a gente vem aqui, desabilita tudo, Mesh Tools, Change Element Shape. Já está até aqui marcado, 4 para 8, ok. Tá vendo? Ele criou um nó intermediário aqui. Então, beleza. Aí vocês vão ver como é que vai ficar bem mais certinho agora. Displacement em Y, tá vendo? Agora já compatibilizou os deslocamentos na placa, só com peso próprio, né? Beleza. Então, vamos lançar uma carguinha aqui de uso nossa mesmo, de prédio aí, pra gente analisar. Então, vamos aqui, vamos lançar a carga aqui de 100 kg permanente, 200 e 150 kg acidental. Vamos lançar tudo como 250 kg. Só para a gente ter os esforços aqui. Vamos selecionar faces, tá? Para lançar pressão. Beleza, selecionei. Vou criar caramba. Aqui, clique. New pressure menos 0.25. Name selection vou criar um novo, tá? Porque é face. Para lançar pressão tem que ser em face. XYZ y menos, porque está no sentido negativo, 0,250. Então, beleza. Lançou aqui, vamos processar e ver o que está dando os resultados. Então, beleza. Tá processado aqui. Vamos, primeira coisa, vai abrir todos os... Como eu botei uma placa agora, vai aparecer outros tensões que não vamos dar uma passadinha aqui, calma aí. Mas primeira coisa, vamos conferir primeiro reação, força de reação. A gente vem aqui, vamos ver em Y, tá? Então a gente tem 6,92, total de 27,7 toneladas. Vamos dar uma conferida se isso aí tá certo. Então, fiz rapidinho aqui, peso próprio, carregamento e o total, vamos lá, peso próprio de viga. 2 vigas vezes seção de 0,2 vezes 0,5, vezes o vão de 5 metros, vezes 2,5 que é a densidade, mais as outras 2 vigas, beleza? Seção, mesma seção, vezes 8 metros, vezes 2,5. Então, temos 6,5 toneladas de peso próprio de viga. Pilares, 4 pilares iguais, de 0,2 vezes 0,2, 20 por 20, vezes 3 metros de altura, vezes 2,5, que é a altura pé direito ali, 1,2. Laje, 8 vezes 5, 40 metros quadrados, vezes 0,1, a altura da laje, vezes 2,5, 10 toneladas de peso. Carregamento na laje, 8 vezes 5, vezes 0,25, deu 10 toneladas. Coincidentemente, deu o mesmo peso próprio e carregamento da laje deu a mesma coisa. Então, o total aqui, 6,5 mais 1,2 mais 10 mais 10, 27,7, cravado aqui no Y, beleza? Então, joia, o carregamento tá certinho, tá descendo certo, igual, simétrico, né? Claro. Então, vamos aqui olhar cada componente aqui. Então, temos aqui vários outputs, né? Vários resultados. Não uso tudo, tá? O que é o certo? É pegar esforço aqui. Se o Lisa ele dá tensão, ele calcula deslocamento, calcula tensão e ele mesmo já calcula forças e cortantes e
momentos. Beleza? Então, as tensões, você não pode dimensionar uma viga, uma laje diretamente com as tensões do programa, tá? O certo é você pegar as tensões, converter um MY, o Y e o dividido pelo I, achar o momento, tá? Mas no nosso caso aqui, a gente já tem os esforços aqui. Então, o que que vai... Vamos dar uma olhada aqui. Começando aqui de cima para baixo. Displacement em X, tá? Então, isso é bem simples. Deslocamento em X, Y e Z. Tá? Então, no nosso caso aqui, seria o que interessaria aqui pra gente? Deslocamento em Y, né? Deslocamento da laje e das vigas. Então, o que está dando aqui? A gente pode ver que a viga de 5 metros ficou pouco discretizada. Talvez a gente poderia refinar mais aqui. A de 8 até que ficou boa. Tá dando... Aí, se você quiser ver o valor do deslocamento, a gente pode usar, só marcar aqui nós, né? E clicar em cima do nó. Então, a gente tem um deslocamento ali de 0,0188. Então, a gente tem 1 centímetro, quase 2 centímetros, quase 1,9 centímetros, tá? Isso é uma flecha imediata, sem multiplicar pela fluência, então aquele 2,5. Então, esse valor aí a gente teria que multiplicar por 2,5. Então, para a gente viabilizar uma peça aqui pelo LIS, a gente teria que pegar 1,882 vezes 2,5, tá? Então, essa laje no infinito vai deslocar 4,7. O vão é de 5 metros, né? Dividido por 500, dividido por 250, por 2 centímetros. Então, nossa peça não tá... Essa laje não passaria. Mas não é o caso aqui de dimensionar, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na viga. Aí, a viga, aí você desabilita isso, coloca edges, e aí você consegue ver aqui o deslocamento. Então essa viga aqui está deslocando 1 centímetro, 1 centímetro, 2. Tá? Então, 1,3, vamos botar 1,3 ali, vezes 2,5, 3,25. Então, dividido, vamos pegar 800 metros dividido por 250, essa viga está no limite aqui de deslocamento. Então, talvez teria que aumentar a laje, aí tem que fazer o reestudo, beleza? Talvez botar uma viga intermediária aqui travando, mas não é o caso. Então, beleza. Então, aqui a gente consegue ver o deslocamento da peça. Isso é imediato, tá? Não, é um deslocamento linear, né? Sem não linearidade física. Então, beleza. Então, deslocamento, vamos voltar aqui para as cores, né? Vou deslocar aqui, vou desabilitar edges, beleza. Então, deslocamento em Z, só o eixo global aqui, rotação em cada direção, X, Y e Z, tá? Força de tensão, isso daqui só vale para barras, tá? Não, por isso que ele está preto. Na verdade, é força de compressão, na verdade. Então, é a reação, né, 6,92 e uma compressão que uma força normal na viga também um pouco bem mais baixa. Tá? Então, 6,9, né, é a força basicamente a força de reação aqui. 6,92, então mais ou menos isso. Então, aqui, vamos lá, cortante em V e cortante em W. Vamos aqui, vamos habilitar as cores. Opa. E aqui eu vou mandar marcar, mostrar os elementos, os eixos. Tá? Se você olhar aqui, o verde aqui sempre é U. O vermelho é U, tá? Tá no eixo da viga. O verde é o V. E o azul é o W, tá? Então, na nossa viga, o que a gente tem que analisar cortante aqui?
o que principal é o verde, né? Então é o V. Então a gente vai vir aqui em Share Force V, força V. E aqui a gente tem o cortante certinho. Então vai estar aquele diagrama alto aqui, descendo. Então, beleza, está certinho aqui. Cortante em W é no outro sentido, não vai ter cortante nesse sentido, tá? O momento torsor apenas em barras, tá? Então, na verdade, é o engastamento da laje nisso aqui, a gente vai ver aqui para baixo. Sempre quando tiver bending moment, só também em barras, tá? Então, na verdade, igual eu falei aqui, fazendo a regra da mão direita, seria o W, o que manda na nossa... Nesse dimensionamento, o QL quadrado sobre 8 seria o W, tá? Então, a gente tem Então, a gente tem um momento aqui, vou desabilitar eixos. Então, a gente tem um momento em W aqui. Se você clicar aqui, nesse eixo, não vai dar não disponível. Por quê? Porque esse nó aqui, ele é do quad, da laje, tá? Então, certo que seria de refinar, trocar esses elementos line 2 para line 3. Tá? Que aí esse elemento intermediário que ficaria de interpolação ficaria mais apurado, mas não tem problema. Então, vamos pegar sempre esses daqui. Aí ele até mostra, ó. Bend moment W, 10 toneladas, tá? Então, beleza. Então, na nossa viga de 8 metros, a gente tem um momento de 10,5, enquanto na nossa viga menor, a gente tem um momento de 4. Então, tá correto, tá beleza. Esse momento a gente pode pegar diretamente e usar na calculadora. Caso as deformações estejam passando, a gente pode pegar aqui, tá? Então, voltando aqui. Esses ângulos de torção que eu não uso, esses valores aqui, longitudinal stress, seriam as tensões, são simétricas, tá vendo? São as tensões de compressão embaixo, né? De compressão em cima, negativo, e tração embaixo. Você poderia pegar essas tensões e fazer aquele equilíbrio de força? Não pode fazer isso. Tem que transformar essas tensões em esforço e aí depois você dimensiona, tá? Então, mas o próprio programa aqui já te dá o momento, tá? Então, se você converter essa tensão, você vai chegar nesse momento aqui, tá? Então, esses 4 valores aqui são iguais. Agora, momento em U, aí mesma coisa, você liga o eixo aqui e você consegue ver em qual sentido que ele tá, o dedão, tá? Liga aqui, e aí você vê, sempre vermelho, sempre U, verde, sempre V, e o azul, W, tá? Então, o momento aqui está em torno de U, não é a regra da mão direita, tá? No caso, né? Seria flexão em torno desse ponto, tá? Então, na verdade, dá para ver claramente aqui, né? Que está gastando nas vigas menores aqui. Então, o sentido nesse caso é esse momento aqui. O V é o outro sentido, está gastando no outro. Então, é momento U e momento V. Tá? E aí, cortantes também, vomices, aí eu nem uso isso, tá? E, por último, a força de reação. Então, na verdade, o que eu uso aí são deslocamentos, rotação, quando quer analisar alguma coisa em cima, cortante em V, e momento em U e V e momento em W, tá? Então, momento em W para viga, momento em U e V para laje, e deslocamento Aí deslocamento é fácil de ver porque é o eixo global, tá? Então,
É isso aí. Se você gostou, se inscreve aí pra gente, a gente vai comenta aí nos comentários qual sugestão de estrutura que você gostaria. E a gente vai fazendo aqui, vai fazer uma playlist bem legal para do Liso. Beleza?